Fala galera, tudo bem? Vamos agora no quadro aqui esquematizar a licitação pública, ok? Vamos lá. Licitação pública. Nós vimos que a previsão está lá no artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, a necessidade, então, de processos licitatórios para a compra dos entes públicos. Mas o que vem a ser, então, o processo licitatório? É também conhecido como um procedimento administrativo pelo qual o Estado convoca interessados a fornecer bens, obras e serviços, estabelecendo entre eles uma competição, visando a celebração de um contrato. E esse contrato vai trazer, então, a proposta mais vantajosa para a administração pública. Então, o processo licitatório nada mais é que um procedimento administrativo. Vejam bem, esse procedimento administrativo decorre do princípio da indisponibilidade que nós vimos, nas aulas anteriores. Beleza? Então, vejam bem. Como que ocorre esse procedimento administrativo? Nós temos uma fase interna e uma fase externa. Ok? A fase interna vai da abertura do processo licitatório até a publicação do edital ou envio da carta convite. Então, a fase interna, que ocorre dentro da administração pública. Nós temos aí a solicitação da obra, do serviço pela autoridade competente, nós temos a justificativa dessa aquisição do serviço, de contratação de obra, certo? A aquisição de bens. Temos que ter, então, uma justificativa para isso. Depois, vamos analisar a disponibilidade orçamentária daquele ente federativo. Após isso, é nomeado, então, uma comissão especial, formada por 3 membros, certo? E aí, essa comissão elabora a minuta do edital e a minuta do contrato administrativo. Essa comissão, elaborando a minuta, ela encaminha para a análise jurídica do órgão. Feita essa análise jurídica, retorna então para a comissão o edital e o contrato, as minutas, para a sua devida publicação em diário oficial. Certo? Então nós temos aí publicação do edital ou envio da carta convite. Na modalidade de convite, nós não temos publicação em diário oficial. Nós temos o envio da carta convite aos interessados. Certo? Então vejam bem. Da publicação até a entrega da documentação, eu tenho o chamado intervalo mínimo. Cada modalidade de licitação tem um intervalo mínimo previsto em lei. Certo? Vejam bem, o que significa a fase de habilitação? É a fase no qual os licitantes entregam as documentações de habilitação. Habilitação jurídica, habilitação técnica, certo? Econômico-financeira. Tanto da fase de habilitação quanto da fase de julgamento, homologação e adjudicação, cabe recurso administrativo, em qualquer uma dessas fases. Inclusive, cabe aí impugnação do edital de licitação. Vejam bem, próxima fase que nós temos é a fase de julgamento das propostas. Então, cada licitante entrega um envelope contendo as suas propostas para o devido julgamento. Aqui eu fiz a atenção de vocês que o pregão, há uma inversão de fase entre a habilitação e o julgamento. Então, para facilitar o resumo, já coloco o pregão aqui invertendo as fases. Certo? No pregão, primeiro há o julgamento, depois a habilitação, a inversão de fase. Próxima fase, então, é a fase de homologação, onde a autoridade competente verifica se o procedimento está em conformidade com a lei. E a última fase é a adjudicação, que é atribuída ao vencedor o objeto da licitação. Beleza? Após isso, então, a administração convoca o interessado para a assinatura do contrato administrativo. Voltando aqui, então, é importante nós analisarmos mais alguns aspectos sobre licitação. Qual é a finalidade da licitação pública? Está no artigo 3º. Garantir a seleção da proposta mais vantajosa para a administração, garantir a isonomia nas contratações públicas, garantir a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Então, essas são as finalidades da licitação. A quem está sujeita a licitação pública? Então, as pessoas sujeitas à licitação pública são a administração direta, a administração indireta, então, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mistas, ainda entidades controladas diretas ou indiretamente pelo poder público. Certo? Que princípios que regem esse procedimento administrativo? O primeiro princípio é o princípio da isonomia.
certo? Da igualdade aí dos licitantes, tá? Aquela igualdade aristotélica, tratar os desiguais na medida das suas desigualdades. Nós temos ainda o princípio da legalidade, princípio da impessoalidade, princípio da moralidade administrativa, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, ou seja, da correção de atitude, da ética, certo? E vejam bem, quando eu tenho um empate, certo? Eu tenho aí, em relação ao princípio da isonomia, critérios de desempate. Esses critérios de desempate estão lá no artigo 3º, parágrafo 2º. Tem que saber os critérios de desempate, ok? O primeiro deles, né, é produtos produzidos no país, certo? Vejam bem, depois, se continuar o empate, eu ainda tenho a possibilidade de um sorteio público. Vejam bem, mas o mais importante quando a gente fala de princípios é saber que existem mais 2 princípios que são específicos da licitação, que é a vinculação ao instrumento convocatório, ou seja, tanto a administração pública quanto os licitantes ficam vinculados ao processo administrativo, ficam vinculados ao edital da licitação, certo? Assim como o julgamento objetivo das propostas. A administração pública deve levar em consideração apenas critérios objetivos definidos em lei. E para isso ela utiliza os chamados tipos de licitação. Exemplo, né? Menor preço, melhor técnica, técnica e preço, maior lance ou menor lance, certo? Vejam bem, olha só. Além disso, então, nós precisamos lembrar das modalidades de licitação e da chamada contratação direta. Vamos primeiro às modalidades de licitação. Vejam bem, quando a gente fala em licitação pública, nós temos aí 3 leis regendo a licitação. Nós temos a Lei 8.666, que é a Lei de Licitações, né? Nós temos a Lei 10.520 de 2002, que é a Lei do Pregão, e nós temos a Lei 12.462 de 2011, que é a Lei do Regime Diferenciado de Contratação, certo? Então, as modalidades da Lei 8.666 estão aqui, ó: concorrência, tomada de preço, convite e concurso, certo? Na lei do pregão, nós temos a modalidade de pregão e ainda o RDC. Então, vamos lá às modalidades de licitação. Concorrência, certo? A concorrência é a modalidade mais ampla de licitação, onde todos podem participar. Ela leva em consideração tanto critérios de valor quanto critérios de objeto. Então, quando que eu utilizarei concorrência? Obras e serviços de engenharia acima de R$ 1,5 milhão e compras e outros serviços acima de R$ 650 mil. Além disso, é necessário concorrência quando houver parcelamento do objeto, alienação de bens imóveis, que nós vamos ver que também em alguma situação pode ser por leilão, mas então na alienação de bens imóveis a regra é a concorrência, nas concessões de serviços públicos a concorrência e licitações internacionais, né, desde que não tenha aí a dispensa ou inexigibilidade internacional. Beleza? A próxima situação que nós encontramos, a próxima modalidade, é a tomada de preço. Um pouco mais restritiva, ela se aplica então para obras e serviços de engenharia acima de 150 mil e compras e outros serviços acima de 80 mil reais. Quem que pode participar? Pode participar todos aqueles previamente cadastrados ou que se manifeste o interesse em se cadastrar até 3 dias antes da abertura das propostas. Certo? A próxima modalidade é o convite. Certo? Nós vimos que o convite não há publicação do edital e sim o envio da carta convite. É enviado um convite a no mínimo 3 interessados. Certo? Também podem participar do convite cadastrados no órgão que manifestarem o seu interesse até 24 horas antes da abertura das propostas. Mas vejam bem, quando que eu posso usar convite? Obras e serviços de engenharia até R$ 150 mil, certo? E compras e outros serviços até R$ 80 mil. Beleza? Próxima modalidade que eu tenho é o concurso. O concurso serve para contratação de trabalho técnico, científico ou artístico. Imagine aí que uma prefeitura precisa fazer a contratação de um trabalho artístico. Ela vai usar o concurso. O leilão serve para a venda, a alienação de bens. Bens móveis inservíveis e bens imóveis, quando oriundos de decisão judicial ou da ação em pagamento. Então, vejam bem, a regra da alienação de bens é a concorrência. Quando for da ação em pagamento ou decisão judicial, eu também posso utilizar a modalidade de leilão.
O pregão serve para a contratação de bens e serviços comuns, previsto na lei do pregão, e é o regime diferenciado de contratação, né, foi criado para obras aí da Copa do Mundo, da Olimpíada, para o PAC, certo? Para o SUS, obras do ensino, certo? E ainda estabelecimentos penais. Vejamos ainda, por fim, a chamada contratação direta. O que vem a ser a contratação direta? Nós temos ali no artigo 17 a chamada licitação dispensada. Então, lá no artigo 17, nós temos hipóteses onde está dispensada a licitação, por exemplo, a alienação de bens públicos, né, entre os entes federativos. Na dispensável, nós temos aí a possibilidade do ente dispensar a licitação conforme as previsões ali do artigo 24. Esse artigo 24 e o 25, o aluno tem que ir para a prova com todos os incisos decorados, principalmente aqueles que têm maior incidência de prova, ok? Por exemplo, a calamidade, certo? Que eu posso contratar obras aí decorrentes de calamidade, desde que seja executado até 180 dias, certo? Vejam bem, aí, ainda dentro da dispensa de licitação, eu tenho a chamada aí compra direta por dispensa por valor. O inciso 1, então, diz que eu posso contratar obras e serviços de engenharia até 10% ali da carta convite. Então, eu posso comprar, fazer uma contratação direta por dispensa até R$15.000. No caso de compras e outros serviços, eu posso fazer uma dispensa de licitação até R$8.000, inciso 2º lá do artigo 24. As demais hipóteses, né, então eu tenho que analisar conforme o artigo 24. Como eu falei anteriormente, um exemplo que cai muito em prova é em caso de emergência. E, por fim, eu tenho a inexigibilidade de licitação quando eu não encontro aqui prevista uma competição, certo? Então, aqui na dispensável há competição, mas a lei trouxe aí a possibilidade de agilizar o processo. Já na inexigibilidade não há competição. Eu tenho, por exemplo, um único fornecedor, ou a contratação de serviços artísticos, certo? Então, aí eu utilizo a inexigibilidade de licitação conforme o artigo 25. Perfeito, pessoal? Então, aqui um grande resumo sobre a lei de licitações, certo? Então, faça as leituras. É importante que faça a leitura lá dos artigos da própria lei, porque muitas questões de prova, né, da lei de licitações e contratos são cópias de lei, certo? Então, há uma grande incidência aí de questões literais sobre a lei. Abraço e até a próxima aula.